Bom dia! Bom dia! Bem-vindo ao primeiro não o último, né? O primeiro de vários treinamentos da ARC. Amém, gente? A gente pode agradecer a Deus, né, por esse privilégio da gente poder estar aqui aprendendo. E depois a gente vai estar falando um pouco mais sobre a ARC. E a gente vai começar já aí com muita coisa, tem muitas informações, muita coisa para a gente conversar hoje. Eu quero falar sobre igrejas saudáveis. Igrejas saudáveis. Eu quero que você anote aí, se você não conseguir, tá certo? Eu disponibilizo isso aqui para você sem problema nenhum. Igrejas saudáveis. Quando a gente fala sobre igreja saudável, por favor, aqui é algo que tem assim no meu coração. Jamais quero dizer que dessa forma seja a única forma que a gente perceba, que a gente observe, que a gente possa navegar em igreja saudável. Para mim, e aqui, por favor, para mim, eu entendo que igreja saudável tem, de uma forma clara, tem fundamento, tem processo, e porque ela tem fundamento e tem processo, ela vai ter bons resultados. Tá certo? Vou repetir novamente. Igrejas saudáveis, para mim, são igrejas que de uma forma intencional, elas sabem o que é, elas percebem o que é o fundamento, e porque elas têm fundamento, elas levam as pessoas, levam a igreja, líderes de igreja saudável, levam as pessoas ao processo e, como consequência, resultado. Eu digo que fundamento e processo é causa, resultado é efeito. Podemos dizer, gente? Fundamento, vamos lá, gente. Fundamento e processo é o quê? Causa. E resultado, não é? É efeito. Então, muitas vezes a gente trabalha focando o resultado. E há um perigo nisso, porque quando a gente foca só no resultado, o que é que acontece? Às vezes eu posso estar focando no resultado e eu não sei por que esse resultado veio. Então, eu quero estar trabalhando aqui sobre fundamento, processo e resultado. Fundamento, tá certo? Alicerce, raízes, base, aquilo que eu construo, processo, estação, jornada, caminhada, resultado vocês sabem. E eu acredito que igrejas saudáveis, a gente vai ter uma coisa. O primeiro fundamento de uma igreja saudável é Deus. Diga comigo, gente, Deus. Deus. Igreja tem que ter cara de igreja. Igreja tem que ter cheiro de igreja. Igreja tem que ter nome de igreja. Quem entra na igreja tem que saber que está numa igreja. Eu, sinceramente, eu quero que as pessoas, quando entrem numa igreja, saibam o que é igreja. Aqui não é clube, eles não vão ter aqui uma palestra, aqui eles não vão receber aqui uma palavra palavra positiva. Não, quando as pessoas entram numa igreja, para mim, uma igreja saudável é aquele líder que diz o seguinte: quem entra aqui vai ouvir a respeito de Deus. Ele vai ouvir a respeito da palavra. Essa igreja tem cheiro de Jesus, essa igreja tem cheiro de Deus, essa igreja tem Espírito Santo, essa igreja, as pessoas não são enganadas. As pessoas, quando entram aqui, elas não vão sair melhor não vão sair melhor em matemática, elas não vão sair melhor em história. A proposta aqui de uma igreja saudável não é fazer com que as pessoas saiam melhor em geografia, as pessoas vão sair melhor em Deus. Reino de Deus. Então a gente precisa de forma intencional, e eu vou usar essa palavra várias vezes, intencionalidade, de propósito, eu sei o que é que eu estou fazendo. Ei, gente, já pensou se a gente, como líderes, a gente trabalha numa igreja onde tem cheiro de igreja, nome de igreja, as pessoas têm uma experiência com Deus. Eu digo que
alguns conceitos sobre Deus, eles são importantes, mas não são determinantes. Alguns conceitos de Deus são importantes, mas não são determinantes. Por exemplo, o conceito da onisciência de Deus tem a sua importância. Deus sabe de todas as coisas, tem a sua importância. O conceito da onipresença de Deus tem a sua importância. O conceito, né, a onisciência, onipresença, né, onipotência de Deus tem a sua importância. E, gente, mas o que vai fazer diferença é a manifestação da presença de Deus. Deus está no estádio, Deus está na praia, Deus está em todo lugar. Mas é quando Ele se manifesta, é quando a presença dEle se manifesta. Eu acredito que igrejas saudáveis são igrejas cujo fundamento, nós, da liderança, a gente diz assim, essa igreja é sobre as pessoas chegarem aqui e terem uma experiência com Deus. A sua igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas vão chegar e elas vão dizer assim, poxa vida, que legal, que lugar bonito. Isso pode até trazer alegria para você, mas a sua alegria vai ser o quê? Eu senti alguma coisa nesse lugar, algo mudou no meu coração, eu vou sair daqui, vou pedir perdão, eu vou me consertar com a minha esposa, eu vou conversar com o meu filho, a minha vida foi transformada. Igrejas saudáveis são esse ambiente onde Deus se manifesta. E aí, se o fundamento é a manifestação de Deus, qual é o processo? Eu preciso levar as pessoas a um processo. Qual o processo, gente? O processo do conhecimento de Deus. E aqui eu digo, o que é o conhecimento? É a palavra de Deus, Felipe. Para mim, um dia uma pessoa me perguntou qual vai ser o maior desafio da igreja para os próximos anos. E eu disse assim, o maior desafio da igreja para os próximos anos vai ser acreditar na Bíblia. Sandro, acreditar na Bíblia. Eu acredito que o que a gente vê por aí, não é? É o quê? É uma tentativa de dizer o quê? Isso aqui não vale. Gente, o seu maior desafio como líder, nosso maior desafio como igreja é dizer o seguinte, olha, nós temos cheiro de igreja, cara de igreja, é sobre Deus e é sobre palavra de Deus. Eu posso até dizer o que é que eu acho, mas o que eu acho não transforma. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, 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 a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz. Quando a gente lê no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, você vai ver, e disse Deus, 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 e disse também Deus, e disse também Deus. Todo o capítulo 1 do livro de Gênesis, e disse Deus, e ele termina, e viu Deus. Eu acredito, quando a gente pregar a palavra, falar a palavra, a gente vai ver as coisas espirituais vindo para a existência. Ei, gente, uma igreja saudável, essa igreja onde nós criamos um ambiente, criamos uma atmosfera, Deus se manifestando, Deus se manifestando, Deus se manifestando. Mas quando Deus se manifesta, eu preciso levar as pessoas ao processo de conhecimento de Deus pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. As pessoas vão conhecer Jesus pela palavra de Deus. Livro de João, capítulo 7, verso 37, diz uma coisa interessante. Jesus diz assim, quem crê em mim, vírgula, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sempre faço a pergunta, assim, qual Jesus que você crê?
porque pode ser que as pessoas estejam crendo no Jesus da mãe, do tio, da religião. Eu acredito que igrejas saudáveis é esse ambiente onde Deus se manifesta, mas uma igreja saudável é esse ambiente onde as pessoas conhecem Deus, porque a Bíblia diz. É a palavra de Deus, diz. O Jesus que as pessoas conhecem é o que a Bíblia fala. O Jesus que está acima de todo o nome. O Jesus acima de principados e potestades. O Jesus que tem poder. Não é o menino Jesus da manjedoura. É o Jesus todo-poderoso. É aquele que era, que é e que há de vir. É o Jesus que me ama, não é contra mim. Ele é salvador, ele não é acusador. Ele é todo-poderoso, ele é o único que transforma a minha vida e a sua vida. E aí, quando a gente tem uma igreja fundamentada em Deus, e a gente leva as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, qual vai ser o resultado, gente? Uma igreja madura. Uma igreja madura. Resultado. Qual é a causa? Presença de Deus, conhecimento da palavra. Qual o efeito? Maturidade. Maturidade. A definição de maturidade. Maturidade é uma igreja cujo processo é o conhecimento da palavra de Deus que me leva a ter o quê? Uma experiência com Deus. Posso continuar, gente? Então, se eu tenho um fundamento de Deus, esse Deus, essa manifestação de Deus me leva a ter uma visão divina. Igrejas saudáveis têm visão de Deus. Uma visão de Deus para minha vida, uma visão de Deus para o povo, uma visão de Deus para a cidade, uma visão de Deus para o pobre, uma visão de Deus para o necessitado, uma visão de Deus para a próxima geração, uma visão de Deus para as crianças, uma visão de Deus, Fundamento de visão de Deus. Eu acredito que cada líder aqui tem uma visão. E nós precisamos que essa visão seja tão grande, gente, seja tão grande, que a gente precisa de Deus para realizar. Uma visão tão grande. Eu oro para que você seja essa igreja saudável, que tenha uma visão de Deus, mas uma visão tão grande para a sua cidade, tão grande para as próximas gerações, tão grande para o bairro, tão grande que você diga assim: eu preciso de Deus. Eu preciso de gente. Agora, se a gente tem uma visão de Deus, o que é que vai acontecer? A gente precisa levar a igreja a essa estação, a esse processo de que, gente? De orientação. Abacuque, capítulo 2, diz assim, que a gente precisa escrever a visão. Estão comigo, pessoal? Escrever a visão. A propósito, eu tenho muitos livros aqui. Se você não tem, tá certo? Se você pode, depois coloca aí. Vou dar para vocês que não tem. Vocês podem pegar quantos vocês quiserem. Esse livro eu falo sobre essa visão que precisa ser falada. Essa visão que precisa ser escrita. Essa visão que precisa ser o quê? Passada, gente. O livro de Abacuque, capítulo 2, verso 2, ele fala sobre 3 coisas. Uma visão escrita, né? Escreve a visão, fala a visão, até que as pessoas possam gravar essa visão. Eu falo o seguinte, né? Escreve a visão, comunica a visão, fala a visão, faz com que isso se torne o quê? Se torne uma linguagem para toda a igreja, uma linguagem para todo mundo. E aí o que é que acontece? Está escrito, quando a gente escreve, quando a gente comunica, o que é que diz lá? Essa visão vai acontecer. Eu tenho conversado com muitos líderes, né? Depois vocês pegam, tem mais livros ali. Eu tenho conversado com muitos líderes e assim, eu chego para eles e digo o seguinte: vem cá, qual é a visão que você tem para a sua igreja? Não, a gente tem uma visão muito legal. Ok, mas qual é a visão que você tem? Não, é muito boa, é joia, é uma de Deus. Sim. E aí eu digo assim, então tá bom, vamos aqui, a gente coloca a equipe toda
tá certo? E a gente faz um exercício. Pega cada líder e diga assim, escreva a visão da sua igreja. Os 10, sem ninguém falar, bota num pedaço de papel. Depois a gente vai ler, a visão é toda diferente. Por quê? Porque está apenas na cabeça do líder. Ele não passa essa visão. Eu digo uma coisa para vocês. A nossa igreja, ela tomou uma proporção completamente diferente a partir do momento que a gente escreveu e que a gente começou a ensinar a visão. E a gente tem, é como se fosse uma constituição da nossa igreja. Eu vejo uma igreja onde a maioria dos membros, onde todos os membros têm um relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde todos os membros conhecem e praticam a palavra de Deus. Eu vejo uma igreja onde primeiramente começa nos lares saudáveis. Eu vejo uma igreja onde estar nela é puro prazer. Eu vejo uma igreja onde cada membro é voluntário, é servo, porque essa é a natureza de Deus. Eu vejo uma igreja que vai transformar as cidades pela sua generosidade. Eu vejo uma igreja que cuida do pobre e do necessitado. Eu vejo uma igreja, qual a igreja que você vê? Ei, gente, a visão de Deus não pode estar apenas na sua cabeça, no seu coração. Você tem que espalhar. As pessoas precisam fazer com que a visão não seja só sua, a visão seja de todo mundo, seja uma igreja fundamentada em uma visão de Deus. Por que eu estou aqui? Ei, eu tenho a minha importância nessa igreja, gente, mas as pessoas não vêm para cá por causa do Costa Neto. As pessoas estão nessa igreja por causa de uma visão de Deus. Costa Neto um dia vai passar, mas uma visão de Deus precisa permanecer. Eu acredito que uma igreja saudável, essa igreja que tem uma experiência com Deus, esse Deus trazendo uma visão para essa igreja, essa visão precisa de orientação. E o que é que a gente vai ter, gente, como resultado? Provisão. Provisão. Para mim, com a definição de provisão é resultado de uma igreja madura, fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Porque elas experimentam Deus. Deus proporcionando uma visão. Essa visão é espalhada, passa a incorporar. Por isso que a gente tem provisão. Posso continuar, gente? A gente tem um fundamento de Deus. Deus me dá a visão, essa visão precisa ser do reino. Do reino de Deus. Para mim, igreja, depois da criação do homem e da mulher, eu vejo que a segunda maior ideia de Deus, eu acredito que igreja é esse ambiente onde o reino de Deus é vivido. Quando Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reino de Deus, essa cultura do reino de Deus a gente vai ver daqui a pouco. Assim, esse reino de Deus, ele se estabelece através da igreja. Paulo, no capítulo 3, verso 10, diz assim, pela igreja, a manifestação, ele fala, pela igreja, a manifestação de Cristo, de Jesus, o conhecimento de Deus pela igreja, diante de principados e potestades, pela igreja. Ei, gente, eu acredito nessa igreja que Paulo ensina para Timóteo, dizendo que é coluna, baluarte, casa de Deus, coluna da verdade. Eu acredito que uma igreja saudável é esse lugar, esse espaço onde, de propósito, cada culto, cada louvor, cada mensagem, tudo que se faz na igreja é o que? Manifestar a presença de Deus. Mas essa presença precisa ser ensinada pela palavra, fundamentada na palavra. Um fundamento de uma visão, essa visão precisa ser do reino. E o que é que vai acontecer? Esse reino, o que é que eu vou fazer? Qual é o processo? A cultura do reino de Deus, gente. Cultura do reino de Deus. E se a gente tem uma visão que é sobre o reino de Deus, e a gente vive essa cultura, o que é que vai acontecer? Transformação. Transformação.
Eu não acredito que a solução para o Brasil seja a cultura do brasileiro. Eu não acredito que vai transformar a América é a cultura americana. O que vai transformar o Japão não é a cultura japonesa. E também não é a cultura americana que vai transformar o Brasil. Não é a cultura brasileira que vai transformar o México ou o Japão. Eu acredito que a sociedade é transformada com a cultura do reino de Deus. Com a cultura do reino de Deus. É a cultura do reino de Deus, gente. Ei, precisamos respeitar, com certo limite, a cultura de um povo, de uma nação. E as pessoas dizem assim, não, quando a gente vai abrir uma igreja, a gente precisa respeitar a cultura. Não, a gente tem que conhecer os hábitos, tem que saber como é que o pessoal funciona, tal lá. Mas vem cá, a cultura que vai transformar uma sociedade, a cultura do reino de Deus. Qual é o processo que você está vivenciando na sua igreja? Ei, gente, a cultura da generosidade, a cultura do relacionamento. Não, mas assim, aqui em São Paulo as pessoas são muito fechadas. Esse negócio de relacionamento a gente tem que ter cuidado. Como assim, meu irmão? Não é cultura paulista, não é cultura cearense, é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus exige relacionamento, é generosidade, é servir a um outro. Ei, gente, é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é verdade, a cultura do reino de Deus é poder, a cultura do reino de Deus. Igrejas saudáveis, eles conhecem qual é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus vai implantar aqui. Eu cheguei aqui, chegamos aqui, temos uma igreja para o quê? Para fazer com que a cultura do reino de Deus seja conhecida e estabelecida. Aí o que é que vai acontecer? Transformação. Fundamento de Deus, uma visão de Deus, uma visão sobre o reino, e uma visão sobre o que, gente? Quem é o rei desse reino? Jesus Cristo. Igreja centrada em Jesus. Em Jesus. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas ali em Romanos capítulo 1, verso 16, vocês conhecem esse texto, diz assim, porque não me envergonho do que, gente? Do Evangelho. Não me envergonho do, que é o que, gente? O poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Há muito tempo atrás, eu coloquei um objetivo na minha vida. Todas as minhas mensagens, todas as minhas conversas, todos os meus conselhos, tudo que eu falo com uma pessoa, eu aponto para Jesus. Eu aponto para Jesus, porque eu acredito que é o poder de Jesus Cristo que transforma uma pessoa, gente, é o fundamento. A gente precisa ter muito cuidado. E, por favor, não quero mudar a sua teologia. A nossa proposta aqui, não é mudar a sua teologia, mas é fazer com que você pense. Ei, fundamento de Deus, uma visão de Deus sobre o reino de Deus, mas sobre Jesus Cristo, uma igreja centrada em Jesus. As pessoas precisam amar Jesus, as pessoas precisam seguir Jesus, as pessoas precisam conhecer Jesus, as pessoas precisam obedecer Jesus, as pessoas precisam ter intimidade com Jesus, as pessoas querem saber sobre Deus, olha para Jesus, como é que Deus age, olhe para Jesus, como é que o Pai age, olha para Jesus. Ei, as músicas têm que ser sobre Jesus, as mensagens sobre Jesus, as conversas têm que ser sobre Jesus, os conselhos têm que ser sobre Jesus, uma igreja fundamentada em Jesus, até porque Ele é o cabeça da igreja, gente. E aí, quando a gente fala de Jesus, qual é essa cultura? Não é? Sobre Jesus, amar e servir. Amar e servir. E se a gente trabalha nessa cultura, a gente vai ter a transformação da sociedade. A gente não vai discutir, por favor, se você não concordar comigo, ei, eu não quero que você fique chateado comigo, a gente não vai brigar. Mas todos nós temos um só chamado. Um só chamado. O seu chamado não é ser pastor. O seu chamado não é ser empresário. O seu chamado não é ser músico. O seu chamado
não é ser professor, o seu chamado não é ser político. O meu e o seu chamado é a gente amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas. Aonde? Na minha clínica, aonde? Na política, aonde? No esporte, aonde? No colégio, aonde? Aonde? Ei, o ambiente vai ser diferente, mas o nosso chamado é o mesmo. O meu chamado não é ser pastor. O meu chamado é o que, gente? Amar a Deus, amar tudo que Deus ama, é amar a palavra, é amar o que Ele... É amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor de Deus produzir na minha vida o que, gente? Servir ao próximo. Servir as pessoas. E aí eu digo assim, o que é o resultado? O que é uma sociedade? Sociedade, ela é transformada pela provisão de uma igreja madura. Uma sociedade é transformada pela provisão de uma igreja madura. Transformação é o quê? É o resultado da gente viver a cultura do reino de Deus por uma visão que Deus nos deu. Uma sociedade onde a gente leva as pessoas, o fundamento é Jesus. E porque eu conheço Jesus Cristo, eu amo a Deus e sirvo as pessoas, eu vou ter um impacto naquela sociedade. Eu vou ter um impacto naquela sociedade. E eu quero terminar dizendo o seguinte, se é sobre Jesus, é sobre pessoas, o fundamento de uma igreja saudável, experiência com Deus, Deus trazendo uma visão do reino de Deus, uma visão centrada no Rei Jesus, e quando é centrada em Jesus, o fundamento de uma igreja é sobre vida, sobre pessoas. E quando a gente fala sobre pessoa, a gente precisa levar as pessoas ao processo de serem um corpo, igreja. Igreja é o processo de gente que entende que é sobre... Uma igreja é esse conjunto, né, de gente, é de cadeira, é de som. Igreja centrada em pessoas, mas essas pessoas não podem ficar isoladas, essas pessoas precisam viver como corpo. E elas perceberem que um é mão, outro é pé, outro é olho, outro é... Cada um tem a sua função. E aí, o que é que vai acontecer? Se a gente trabalha nessa causa, pessoas sendo o corpo, a gente vai ter o quê? Relevância. Uma igreja relevante, uma igreja saudável, é o resultado de uma sociedade transformada pela provisão de uma igreja madura. Por quê? Porque essa igreja tem um conhecimento da palavra de Deus, orientada debaixo de uma visão, vivendo uma cultura do reino de Deus, a cultura de amar e servir como igreja. E aí você pode brincar, tá certo? Já pensou se a cada processo da sua igreja, se cada reunião da sua igreja, se cada momento da sua igreja você parar e começar a analisar? Eu fiz esse exercício aqui de uma forma, não sobre igreja, mas sobre chamado. Eu coloquei várias palavras no telão. E eu comecei a brincar. Escolha uma palavra. A pessoa escolhia uma palavra ali. Aqui, nessa igreja, gente. Nessa igreja. Pasmem. 70% das pessoas escolheram o resultado. 25% escolheram o processo. 5% escolheram o fundamento. Eu acho que vocês não entenderam, não. Aqui, povo que eu ensino. E eu disse assim, isso aqui está errado. Ei, gente, quantas vezes nós estamos trabalhando nas nossas igrejas com resultados? Ei, a gente precisa ter gente transformada. A gente precisa provisão. Ei, a gente precisa ser uma igreja relevante. Gente, a gente precisa causar impacto na sociedade. Tudo resultado.
tudo resultado. E aí o perigo da gente trabalhar no resultado é a gente focar na performance. Na performance. Ei, e a gente esquecer do propósito. Performance não sustenta propósito. Propósito sustenta performance. Quando você vai ver na igreja do Apocalipse, é o que, gente? É Deus falando, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, conheça, performance. Aí ele chama o quê? As conversas, deixa eu te chamar, fala contigo, propósito. Lá em Mateus, Jesus diz assim, ei, muitos naquele dia no meu nome vão dizer, Senhor, eu fiz isso, curei, expulsei demônio. Performance. E ele diz assim, vocês não têm propósito, vocês não me conhecem. Quem sabe é um assunto, gente, para a gente começar a parar e dizer assim, meu Deus, peraí. Eu preciso trabalhar aqui na causa. Quais são os nossos verdadeiros fundamentos? Nós não abrimos mão disso aqui. Não abrimos mão desse fundamento. Experiência com Deus, uma visão dada por Deus, uma visão sobre cultura. A gente secar isso aqui, levar as pessoas a uma jornada, a um tempo. E porque temos propósito, a gente vai celebrar o quê, gente? Celebrar performance. Glória a Deus. Várias igrejas foram alcançadas. Glória a Deus, muita gente foi salva. Glória a Deus, muita gente foi batizada. Glória a Deus, nós temos tanta fé. Glória a Deus. Mas por quê? Porque tem propósito. Uma igreja que tem causa propósito pode celebrar performance. Sem problema nenhum. Mas cuidado, se você não focar muito no resultado, na performance, esquecer causa, esquecer o fundamento. Posso orar por vocês, gente? Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa manhã. Que seja algo para a gente pensar, Senhor. Algo para a gente pensar. Ó Deus, uma palavra, um exemplo. Ó Deus, algo aqui, Senhor Pai. Ó Deus, é sobre o Senhor, sobre o Teu reino. Deus, eu oro, Pai, para que a gente possa... Oh Deus, a gente possa tomar essa posição de sermos líderes saudáveis. Líderes saudáveis. Oh Deus, liderando igrejas saudáveis. Espírito de Deus, obrigado pelo coração de cada um. Oh Deus, e se algo for dito, Pai, oh Deus, que não tem a ver com aquilo que o Senhor pensa, como o vento leva a palha, leva, Senhor Pai. Mas se algo do Senhor, Deus, para o nosso coração, provoca, Senhor, meu Deus, mudança. Em nome de Jesus. Amém.